O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, Jesus continua o seu discurso sobre o pão da vida, cada dia revelando mais profundamente o que ele quer dizer com isso. Todos nós recebemos uma vida mortal dos nossos pais. Essa nossa vida mortal, que termina com a nossa morte corporal, ela é alimentada pelos alimentos, que são sintetizados pela imagem do pão. E esses alimentos passam a fazer parte de nós quando nós comemos e nos dão a vida. Tanto é que logicamente, quem deixa de se alimentar morre. Então, a vida é a resposta, o alimento é essa resposta à nossa sede de vida. A gente escutou na primeira leitura Elias, cansado, deprimido, pede a Deus a morte. No Antigo Testamento tem muitos personagens que pedem a morte a Deus. Nenhum deles é atendido, nenhum deles Deus atende a oração. Pelo menos não atende no momento em que eles pediram, Depois, todo mundo é atendido, mesmo quem não pediu, esse pedido é atendido. Mas isso se refere a essa vida mortal que nós recebemos dos nossos pais. Só que Jesus vem nos dar uma outra vida que não pode mais ser tirada, porque é a vida do Filho. E ali começa a vida eterna. Por isso que Jesus diz: quem crê, ou seja, quem recebe essa vida que Cristo nos comunica, tem a vida eterna. A vida eterna não é a vida depois da morte. Porque eterno é uma palavra que quer dizer sem começo e sem fim. Então, a vida eterna é a vida de Deus. É a vida em comunhão com Deus. E, portanto, é uma vida que não pode ser destruída. Quando nós recebemos o batismo, que é a nossa acolhida na fé, ao dom que Cristo vem nos dar, que é a sua própria vida, vida do Filho. Quando isso acontece, quando acontece o nosso batismo, a nossa vida mortal entra na morte de Cristo
E assim como Cristo entrou na nossa morte para matar a nossa morte, assim nós, entrando na morte dele, matamos a nossa morte. E todos nós, na água do batismo, morremos. Estamos todos mortos já, dessa vida que nós recebemos do nosso Pai e da nossa Mãe. Estamos todos mortos, né? São Paulo diz isso claramente: vós estáis mortos, né? Sinto muito dar essa notícia para vocês hoje, né? Dia dos Pais, né? Todos vocês estão mortos, eu estou morto também, todos nós, né? Mas a boa notícia é que ao sair das águas do batismo nós recebemos uma vida em Cristo, que é a vida do Filho, que não pode ser mais tirada de nós. Então nós estamos todos vivos, estamos todos ressuscitados, estamos vivos para sempre. Tudo isso, irmãos e irmãs, é lógico que ainda não se manifestou. A nossa morte natural ainda não se manifestou, a menos que tenha algum zumbi aqui na Assembleia, mas eu acho que não, né? A nossa morte ainda não se manifestou, e a nossa vida de ressuscitados ainda permanece escondida. É uma realidade que é acolhida na fé, não na visão. Mas nós já podemos e devemos viver como ressuscitados, quer dizer, como aqueles que não têm mais medo nenhum, porque a morte foi vencida, o mal foi vencido, o pecado foi vencido, o demônio foi vencido. Essa é a vida de ressuscitados. Então, como a gente tem a vida mortal que é vivificada pelo alimento perecível, a gente tem a vida eterna que é vivificada pelo pão do céu, o alimento que é o próprio Cristo, que nos dá a sua vida, nos comunica a sua vida. E Cristo manifesta essa verdade para nós justamente no sacramento da Eucaristia, em que nos alimentamos sacramentalmente, recebemos a vida de Cristo por meio do sacramento da Eucaristia. Hoje, irmãos e irmãs, Dia dos Pais, e a gente se sente convidado a refletir sobre a figura do pai que foi tão degradada. Se houve uma degradação gravíssima, destruidora da nossa cultura, foi a figura do pai. O pai, ele é o sacerdote da família. Os psicólogos dizem que o pai é aquele que provoca a ferida, que provoca o corte. Ou seja, ele fere o filho, arrancando o filho do mundo da grande mãe, que é o mundo das satisfações imediatas. Que enquanto a pessoa está nesse mundo, ela é um eterno bebê chorão. E o pai é aquele que precisa fazer o corte e precisa provocar essa ferida da separação. E fazendo isso, ele abre a pessoa para os outros e abre a pessoa para Deus. E fazendo assim, a pessoa pode crescer, o filho, a filha pode crescer. Tem um rito de passagem muito bonito numa tribo da Indonésia, que a criança está nos braços da mãe, o menino já, 12, 13 anos, que é o momento da passagem da infância para a vida adulta, que é uma coisa que desapareceu na nossa cultura desastrosamente. Então o menino está nos braços da mãe e o pai está na frente, e o menino sai dos braços da mãe e vai para os braços do pai. E o pai pega o menino e levanta para o alto e reza a Deus. Quer dizer, eu te tiro, te arranco do teu conforto
E fazendo isso, você é ferido, mas essa ferida te abre para o mundo, para os outros e para Deus. Então, o pai é esse grande sacerdote que eleva o filho para o alto, em direção a Deus. Pesquisas dizem que numa família, se o pai pratica a religião e a mãe não, mais de 70% dos filhos vão praticar a religião. Se é o contrário, se é a mãe que pratica e o pai não, só 10% dos filhos vão praticar a religião. Quantas vezes eu vejo mães que choram, né? As mães, eu brinco com as mães que oram pelos filhos, diz, falta um CH no título, né? As mães que choram pelos filhos. Então, que dizem, meu filho perdeu a fé, meu filho não vai mais na igreja, meu filho... Né? Aí eu pergunto, e o pai dele? Cadê? E ali, então não adianta encher a casa de retratinho de Santo Antônio, pendurar terço em tudo que é lugar, se o pai não exerce o seu sacerdócio dentro da casa, aquela fé se perde, a passagem não é feita. A passagem não é feita. Aí depois, pelos caminhos da vida, a gente reza para que a pessoa se reencontre com Deus e reencontre esse rosto do Pai que foi negado pelo Pai da terra, né? E que é tão difícil a pessoa encontrar o Pai do céu quando foi negada a imagem do Pai do céu no Pai da terra. Vamos então pedir, nesse Dia dos Pais, a Jesus, que é o nosso pão da vida, que alimente a nossa fé, e alimente principalmente a fé dos homens, para que eles reconheçam a sua dignidade, o seu papel sacerdotal, e cumpram esse papel com altura, com dignidade, com nobreza no seio da família.